Pessoal, tudo bem? Chegamos hoje ao capítulo de 1 Samuel 25. Nesse capítulo, Davi quase coloca tudo a perder por causa da sua impulsividade. E vou te falar, a gente continua a fazer isso hoje em dia. Quer saber o que esse capítulo tem a dizer, tem a refletir, tem a mostrar na sua vida hoje em dia? Então fica comigo até o final que você vai ver. A gente vai refletir a respeito do que esse capítulo mostra para a nossa vida hoje, para a nossa vida cotidiana. Beleza? Vamos contextualizar o capítulo de 1 Samuel 25. O que acontece? Esse capítulo começa com um acontecimento bem triste, que é a despedida e a morte de Samuel. Samuel morte, o povo lamenta bastante. Davi, ele pensa, ele ajudou bastante um comerciante muito rico ali da região, que é Nabal, e ele raciocina o seguinte: bom, eu ajudei muito Nabal, ninguém incomodou ele, meu povo, meus guerreiros, meus liderados ficaram aqui, ninguém incomodou ele, não deixamos ninguém se aproximar para incomodar, ele também não incomodamos. E ele prosperou bastante. Então, poxa, eu vou pedir se ele tem alguma coisa para nos dar lá, para nos doar, para ajudar a gente. Ele vai, manda mensageiros falarem com Nabal. Nabal responde de forma grosseira, de forma arrogante. E aí ele provoca a ira de Davi. Davi fica irado, Davi, vou matar esse cara, vou me vingar. Davi, você vê, Davi não se vingou de Saul, mas ali ele pegou alguma coisa, o ponto fraco, um momento fraco dele, e ele vou vingar. E ele reúne os homens para lá se vingar. Ele falou: não vou deixar nenhum homem vivo da tribo do povo desse cara. E ele vai até em direção a Nabal. Só que o que acontece? A esposa de Nabal, que era Abigail, ela fica sabendo da história. E aí ela se desespera. Ela é uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa inclusive de boa aparência. E ela prepara meio que um banquete, para Davi e os homens dele. Ela encontra Davi no meio do caminho, ele está em direção ao povoado para arrasar com o povoado. E ela pede perdão, ela se prostra aos pés de Davi, pede perdão, pede que ele não leve em conta a ignorância, a estupidez do seu esposo. E ela diz uma coisa muito interessante: não coloque tudo a perder, não coloque o seu futuro a perder. Já havia um disse-me-disse, uma notoriedade com relação a Davi, que ele seria o próximo rei. As pessoas já sabiam disso, pelas coisas que ele havia fazendo, que ele vinha, o modo que ele vinha agindo. E aí ela lembra ele: você vai ser rei, não faça isso, Deus até agora te honrou, como é que você vai sujar suas mãos de sangue agora? Não faça isso, você teve a oportunidade de fazer isso, não fez, vai fazer agora. E aí acontece a virada do capítulo. Davi para, e volta. Opa, é verdade. Eu não vou fazer isso, tive a oportunidade de fazer agora ali, que talvez explicasse mais, talvez justificasse até mais. O cara estava correndo atrás dele, estava querendo matar, ele não fez. Ele agora vai fazer isso porque talvez o orgulho dele se tenha deixado ferir, É como assim o cara não vai me dar as coisas? Eu protegi o povo dele e tal. Olha isso. Olha as conexões com a nossa vida cotidiana. E aí ele atende o pedido de Abigail. Ele: não, beleza, pode ficar tranquila, pode seguir em paz, eu não vou fazer nada, muito obrigado pelo banquete, Pegou o banquete, os liderados se serviram também, tudo mais. E a Abigail volta para casa, comenta, ela chega em casa. Quando ela chega em casa, Nabal está lá, ele sozinho no banquete danado, com comida, com um monte de coisa. Ele está bem bêbado, ela percebe. E no dia seguinte, depois que ele acorda sóbrio, ela fala para ele o que aconteceu. E ele fica irado, ele não gosta não, ele fica contrariado e tudo mais. Beleza. Passando-se 10 dias, Nabal morre. Deus leva Nabal, ele morre. E Davi, quando sabe disso, ele fala, é meio com alívio, ele: caramba, pô, ainda bem que eu não fiz aquilo que eu ia fazer, Eu ia fazer aquilo ali, ia me precipitar, minha impulsividade ia fazer eu jogar tudo por água abaixo, ia ficar chato, ia ficar ruim para mim, E ainda bem que aquela mulher me aconselhou, E aí o que ele faz? Ele toma a Abigail como sua esposa. Ela fica viúva, naturalmente, Nabal morre, e aí ele a toma como sua esposa, e o capítulo acaba com eles partindo, E só uma última citação: o capítulo cita que Mical, que era a esposa de Davi,
né, filha de Saul. Saul entrega, né, como Davi teve que fugir, né, Saul entrega a outro homem. E assim acaba o capítulo. E aí, pessoal, quais são as conexões que esse capítulo tem com a nossa vida? Pessoal, nós temos atitudes impulsivas a todo momento. Eu tenho, você tem. Então, a gente precisa tomar cuidado com as decisões impulsivas. Sempre que a gente precisar tomar alguma decisão, alguma coisa a fazer, principalmente quando atinge a gente precisa entender que isso não atinge só a gente, atinge quem está em volta da gente. É a minha família, às vezes são os meus liderados no trabalho, é isso, quem frequenta a igreja, é o meu grupo da igreja, enfim. Então você precisa pensar com a cabeça mais fria possível. Ainda que você esteja sendo levado pelo coração, pela sua emoção, você precisa tentar ter um momento de sobriedade. E você só consegue fazer isso com a oração. A gente está sempre batendo isso aqui, mas a oração é a solução para esse tipo de situação. Você precisa estar em conexão. A oração faz você estar em conexão com a vontade de Deus. Você está ali preparado, entre aspas, para os problemas e mesmo para as soluções que ia vir para a sua vida. Porque a gente já comentou várias vezes isso aqui. Às vezes uma solução, ela, se não for interpretada e não for recebida da forma correta, ela pode se tornar um problema para a sua vida. Certo? Concorda? O que você acha? Então, assim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos aprender, né, com esse exemplo que Davi nos dá, com a sobriedade de Abigail, né? A mulher inteligente, a mulher sóbria, ela não se deixa levar pela ignorância, pela estupidez do seu esposo, certo? Ela vai até Davi, se prostra, se culpa, pede perdão e lembra ele. Ela tem a sobriedade de lembrá-lo para não manchar as mãos deles com sangue, né? Não desonrar o propósito que Deus tinha para ele. E isso me lembra também interessante, um amigo meu que fala muito, quando você está no problema, quando você está dentro do problema, é como se você estivesse dentro da garrafa. E quando você está dentro da garrafa, você não consegue visualizar o que tem escrito no rótulo do lado de fora. Já parou para pensar nisso? Você não consegue, eu não consigo, você não consegue. Porém, quem está de fora consegue enxergar o que está escrito no rótulo e pode refletir isso com você. Certo? Então, muitas vezes, Deus está colocando pessoas na nossa vida para interpretar, para falar para a gente o que está no rótulo do lado de fora. Para que você interprete, para que você lide com aquele problema de maneira sábia, de maneira inteligente, para que você saia daquilo ali da melhor forma possível. E principalmente da forma que Deus está te orientando. Entendeu? Então, muito interessante, muito legal, né, a atitude de Abigail e também a atitude de Davi. Porque Davi poderia ter falado, sai da minha frente, mulher, vou matar e acabou. Ele para, opa, caramba, eu realmente estava sendo impulsivo. Muitas vezes, o que leva a essa impulsividade da gente é a ansiedade, né, pessoal? Hoje, no nosso mundo cotidiano, as respostas têm que ser imediatas. Quantas vezes você já não recebeu um WhatsApp que te deu a vontade de responder na hora uma coisa, você contou de 1 até 10 e, opa, não é interessante, eu vou responder isso, espera aí. Ou você respondeu e rapidamente tentou apagar, né? É isso, gente. Porque às vezes a situação, o problema te pega você está envolvido em uma outra coisa e você não conseguiu refletir, você responde sem parar a pensar, sem refletir aquilo que você está respondendo. E aí você acaba tendo uma atitude que não é a atitude correta. E aí você viu que hoje Abigail conseguiu impedir, né? Ela realmente foi enviada por Deus, Abigail conseguiu impedir que Davi jogasse todo o seu propósito, todo o seu destino, vamos dizer assim, e o da nação que depois ele vem a comandar, né? Enfim, o de talvez milhares de pessoas, ele colocaria tudo isso em perigo, né? Ou por água abaixo, por conta de uma decisão impulsiva. Finalizando, pessoal, costumo dizer para os meus filhos que existem decisões que a gente toma na vida que elas vão carregar a gente pro resto da vida. Não tem jeito. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes é muito rápido. É uma fração de segundos o que você vai fazer. Só que aquilo ali, a consequência daquilo ali, vai ficar pro resto da sua vida. Pensa nisso, reflete nisso. Bom, se você ficou até aqui, eu vou pedir a você que, por favor, não saia do vídeo sem se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações
E aí você vai ser avisado de como nós fizermos novos vídeos, né? Todos os dias a gente faz vídeos aqui refletindo um capítulo da Bíblia, ok? Eu quero convidar você a vir comigo nessa jornada aqui para todo dia a gente refletir a Bíblia e principalmente procurar colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Legal, pessoal? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.